viajar convosco, percebam muito bem essas 4 coisas que eu quero vos dar aqui como fórmula da aceitação do jejum. Nastakbalu Ramadan bitawba. A primeira forma que nós devemos receber o Ramadã, honrados irmãos, é através de arrependimento, é através de tauba. Devemos arrependermos diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala. Arrependermos em Allah subhanahu wa ta'ala, honrado, pecados maiores, assim como pecados menores. Arrependermos em Allah subhanahu wa ta'ala em tudo aquilo que nós vivemos, em tudo aquilo que nós ostentamos e Allah subhanahu wa ta'ala não agrada. Arrependermos significa, honrados irmãos, aqueles pecados maiores que os álamos, e assim como o profeta sallallahu alaihi wa sallam chamou al-kabair, voltarmos diante de Allah, suplicarmos a Allah, pedirmos istighfar a Allah antes de entrar no Ramadã e arrependermos dos pecados menores também antes de entrar no Ramadã. Aqueles que têm a ver com os terceiros, procurarmos os terceiros e devolvermos aquilo que é de direito deles. Estamos a referir aqui, honrados irmãos, a calúnia. Arrependermos da calúnia, de falarmos mal de pessoas, arrependermos de falar mal de pessoa. O que significa arrependimento? Arrependimento significa deixar e entrar no Ramadã enquanto você deixou de falar mal de pessoas. Entrar no Ramadã enquanto você deixou de caluniar pessoas. Entrar no Ramadã enquanto você deixou de difamar as pessoas. Arrependermos de mentiras. Arrependermos de roubos. Arrependermos de insultos. E arrependermos de tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta. Se nós arrependermos disto antes de chegar ao Ramadã, podemos ter um Ramadã próspero, podemos ter um Ramadã aceito em Allah subhanahu wa ta'ala. E se nós não nos arrependermos e continuarmos com esta vida caluniando pessoas, falando mal de pessoas, zombando as pessoas, comendo o que é de direito de pessoas, roubo, falsificando ideia de pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos dar um castigo que nem nós não vamos aguentar, que é de não aceitar o nosso jejum ou mesmo levar o nosso jejum ser entregue àquela pessoa que nós caluniávamos, ser entregue àquela pessoa que nós falávamos mal. Recordemos, honrados irmãos, o profeta sallallahu alaihi wa alihi, certa vez, esta disse também chega-nos a partir de Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wa sallam chegou e perguntou aos seus sahabas: Atadiruna mal muflis? Vocês conhecem quem é desgraçado? Conhecem quem é o pobre? Vocês conhecem o pobre? Os sahabas todos responderam uma resposta idêntica que nós podemos também tirar: Al-muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata'. Que o pobre, desgraçado, é todo aquele indivíduo em que não tem dinheiro. Mesmo nós poderemos responder assim: pobre é todo indivíduo que não tenha dinheiro ou mesmo wala mata', ou não tem nenhum patrimônio, não tem nenhum bem. Este é pobre. Faqala Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, e o profeta sallallahu alaihi wa sallam começa a explicar, diz: Innal muflisa min ummati. Innal muflisa min ummati. O profeta, quando quer descrever pobre, traz aqui inna. Os árabes dizem, quando você traz na fala inna, significa que a informação que queres dar é de super importância. Por isso traz aqui na verdade, de certeza, algo que não há dúvida. Al-muflis, o pobre diante de Allah subhanahu wa ta'ala, o pobre no Islã é aquele man ya'ti yawm al-qiyama bis-salat was-siyam was-zakat. Pobre é todo aquele indivíduo que vier no dia do Qiyama, chegar até ao Qiyama enquanto rezava, tinha 5 salates, observava salates obrigatórios
E assim como fazia aqueles solat nafil facultativos, observava tarawih, observava qiyamul layl, ele fazia solat. Wasiyami, pobre será aquele indivíduo que chegar no dia do Qiyama, enquanto jejuava 1000 ramadanes, 5 anos em Ramadã a jejuar, enquanto jejuava 30 dias por Ramadã, e como não bastasse, jejuava em cada mês, aqueles jejuns facultativos de mês, jejuava nas segundas, quintas-feiras, fazia só jejuava só, irmãos muçulmanos. Esse é pobre. O zakat, pobre é aquele que chegar no dia do Qiyama honrados muçulmanos, enquanto tirava caridade, enquanto fazia ou apoiava na construção das mesquitas, construía mesquita, fazia poços, dava de comer às pessoas, dava iftar e dava muita caridade às pessoas. Este é o pobre. Pessoa que reza, pessoa que jejua, pessoa que faz zakat, entre outras orações ou outras adorações. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا, e chegará neste dia honrado muçulmano enquanto insultou alguém. Chega nesse dia enquanto insultou uma pessoa. وَكَذَفَ هَذَا, enquanto caluniou a pessoa. Pobre. Chegará no dia do Qiyama enquanto insultava. Chegará no dia do Qiyama enquanto falava mal de pessoas. Chega no dia do Qiyama enquanto zombava as pessoas. Chega no dia do Qiyama wa akalaha malahada, enquanto comia do haram, levava a riqueza das pessoas, roubava nas pessoas, roubava nos órfãos, roubava nas crianças. Ele chega no dia do Qiyama enquanto consumia coisas ilícitas, coisas de roubo, tudo aquilo que roubava. Bahada, chega no dia do Qiyama enquanto também batia pessoas, agredia pessoa. Wasafakadamahada, enquanto matava pessoas. Pobre este. Alguém que chega no dia do Qiyama enquanto fazia 5 salates, chega no dia do Qiyama enquanto jejuava no Ramadã, chega no dia do Qiyama enquanto fazia caridade, chega no dia de Qiyama também enquanto tinha variáveis coisas erradas que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu-nos. Este é o pobre. E o profeta sallallahu alaihi wasallam explica-nos quando chega naquele dia, ele é pronto com o salat dele, com o jejum dele, com o zakat dele, são amal entre as ações do paraíso, pronto para entrar no paraíso. Este indivíduo é aí onde vem aquela pessoa que ele falava mal. Ya Allah, como é que este fulano vai ao paraíso enquanto ele falava mal de mim? Ya Allah, como é que este indivíduo vai ao paraíso enquanto este roubou de mim? Ya Allah, como é que este fulano vai ao paraíso enquanto insultou a mim? Tem salat, tem zakat, mas também fazia variáveis coisas que não agradam a Allah subhanahu wa ta'ala. E aí Allah o que fará? فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala começa a fazer o correto, começa a julgar. E aí levará as suas boas ações, será entregue àquele indivíduo que você falava mal diariamente. Allah irá levar o teu jejum de Ramadã e será entregue àquela pessoa que fala mal dele todos os dias. Por que nós falamos mal das pessoas? Por que nós vamos dar pessoas paraíso enquanto estão lá em casa, numa boa sentados? Afinal, nós estamos a fazer boas ações para pessoas. Em vez de fazer para nós, estamos aqui a trabalhar para ser recompensado outra pessoa. Você está imaginar passar 30 dias com fome, chegar no dia do Qiyama, aquele mesmo jejum que Allah subhanahu wa ta'ala num dos hadiths Qudsi diz, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِ بِهِ, ser levado aquele teu jejum, os teus 30 dias que você jejuou,
todos os anos que você jejuou, ser entregue àquele fulano só porque o irmão andou a caluniar, a mentir contra ele. Isso é bom, honrados irmãos? Isto é aceitável por nós, honrados irmãos? Por que nós falamos mal de pessoas lá fora? Por que nós mentimos contra as pessoas lá fora? Por que nós zombamos contra as pessoas? Se nós estamos a fazer isto tudo, calúnia, difamação das pessoas, consequências são esses. Chegar no dia do Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala levar as nossas boas ações e ser entregue àquele fulano que o irmão andava a falar mal dele. Ser entregue àquele fulano que você zombava dele. Entregue àquele fulano que você talvez insultava esta pessoa. E o mais caricato, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz em frente: فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ, se as boas ações que estão a levar entregue às pessoas terminarem, acabarem, e vão terminar-se, vão acabar-se, porque nós não falamos mal de uma pessoa. Falamos mal do chefe aqui, daquele. Falamos mal de muitas pessoas e rezamos pouco. Jejuamos apenas ayyam ma'dudat, dias contados, 30 dias, 29 dias. Por isso vão acabar. Se as boas ações acabarem, enquanto as pessoas que falávamos mal deles existirem, enquanto as pessoas que insultávamos existir, o que acontecerá? Então vão levar pecado deles, ser entregue a você que rezava. Você está a imaginar o quão é perigoso vocês caluniar pessoas? Está a imaginar o quanto é perigoso vocês mentirem? Então aí Allah subhanahu wa ta'ala permitirá ser levado as más ações das pessoas. Aquela pessoa que não está a rezar ali sentado, que você fala mal dele todos os dias, vão lhe entregar, vão levar pecados dele e ser entregue a você. E finalmente, o que te espera? Se já tens pecado, ثم ترحى في النار, e depois serás lançado ao fogo infernal. Isto não é triste, honrados irmãos? Isto é louvável, é algo que nós gostamos. Alguém gostaria aqui de rezar 1000 anos, rezar 30 anos, jejuar 5 Ramadãs e chegar no dia do Qiyama, ele mesmo que rezava, ser introduzido no inferno? Mas é levado ao inferno por causa do quê? Por causa simplesmente de menosprezar as pessoas, de falar mal das pessoas. Então, é isso que entra aquele hadith: رُبَّ الصَّائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ. Muitos que jejuam não ganham nada do jejum, porque jejuam para terceiras as pessoas. Jejuam e no dia do Qiyama será levado o jejum, ser entregue àquela pessoa ali. Esta é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, honrados irmãos, é que Allah subhanahu wa ta'ala poderá até não aceitar esse seu jejum por causa da nossa conduta, por causa de mentira, por causa do haram, por causa de nós levarmos à força bens de pessoas. Vejam, ذكرنا Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, o profeta sallallahu alaihi wa sallam conta-nos a respeito de um senhor, Tawil Safar, um senhor que estava numa viagem longa, um senhor que viajava, e a viagem era tão longa. Dentro da viagem, honrados muçulmanos, o senhor para e levanta as mãos, começa a suplicar, começa a fazer a adoração. O profeta descreve e diz o quê? وَمَا طَعَمَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَخُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابِ لَهُ. Como é que alguém irá aceitar esse jejum dele? Um senhor que está a jejuar, o que ele come é de haram. Como é que é de haram? É de haram porque ou roubou o dinheiro e comprou este iftar, é de haram, ou, como se diz aquela linguagem vulgar, burlou alguém, esse dinheiro comprou este pão, é haram isto que ele consumiu, porque a via que teve esta coisa foi de haram. Ele levou de uma forma ilícita. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar este seu jejum enquanto estás a consumir o haram? Como é que Allah subhanahu wa ta'ala
terá que aceitar o teu jejum, enquanto a água que consomes provém do dinheiro de haram. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala terá que aceitar o teu jejum, irmão muçulmano, enquanto a sua vida toda, vestimenta, tudo que você vive é de haram? Está aqui as causas. رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع. Muitos que jejuam não ganham nada por causa disto. Ou é levado o jejum ser entregue a outra pessoa, ou não é aceito por Allah este jejum devido ao comportamento dele. Ele sozinho está a passar fome. Está a estragar o jejum dele sozinho, o raso muçulmano. Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos no sagrado Alcorão claramente: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Comam de bom daquilo que nós vos demos como sustento. Afasta de tudo aquilo que é de bolada de haram. Usa-se muito esse termo de bolada. Pode existir bolada halal, não sei, alguém me definiu ontem. Eu estava numa mesquita no Cuba, ao lado do meu irmão, Sheikh Abdurrahman Mani, e definimos ali bolada halal. Pode haver, mas se é bolada haram, então tenha certeza que o teu jejum não será aceito, porque você consome o haram. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala não aceitará este tipo de jejum, o que ele nos diz? Se você quer que Allah aceite o triunfo neste jejum, o que Allah subhanahu wa ta'ala diz? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Arrependem-se em Allah subhanahu wa ta'ala por completo. Em tudo, antes de entrar no Ramadã, você jurar: Allah, eu insultei fulano, vou pedir desculpa a este fulano. Vai ter com ele. Peça desculpa a ele, para que o teu jejum seja aceito, irmão muçulmano. Ya Allah, eu vivia na bolada, em roubos, a partir de hoje acabou, aquilo está por trás. Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun, ele irá perdoar você. E entra no Ramadã, honrado irmão, enquanto está distante disso tudo, para garantir pelo menos este Ramadã ser um Ramadã de sucesso, ser um Ramadã que Allah subhanahu wa ta'ala irá na verdade validar o teu jejum. Esta é a primeira forma de como recebermos Ramadã. A segunda forma que nós traçamos, honrados muçulmanos, a melhor forma que nós achamos de como receber o Ramadã, nastakbalu bin niyat wal ihtisab. Devemos receber o Ramadã com uma boa intenção. A intenção e esperança, reconhecendo que isto que estou para fazer é porque Allah subhanahu wa ta'ala assim ordenou. Recebermos o Ramadã com uma boa intenção. Significa isto? A nossa intenção deve ser sincera. Uma intenção para somente agradarmos a Allah subhanahu wa ta'ala e esquecermos aquilo que falamos atrás. Esquecemos pecados atrás, roubos, mentiras atrás, calúnias atrás. Estamos entrando no Ramadã com uma intenção: Ya Allah, validar este Ramadã para mim ser o melhor Ramadã. Porque na verdade, al-ikhlas, a sinceridade, é a base da aceitação das boas ações. O profeta sallallahu alaihi wasallam, todos vocês conhecem, ele dizia no hadith Umar, outros cunharam assim como hadith de Umar: innamal a'malu binniyati, que tudo que se faz, o ser humano faz, é aceito ou é julgado a partir da intenção. E a intenção deve ser uma intenção simplesmente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a segunda forma de se entrar no Ramadã. E esta intenção, honrados irmãos, deve ser uma intenção acompanhada com sinceridade e esperança. Quando você tem esperança na sua intenção, acabas fazendo bem as ações. Acabas fazendo as ações como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Acaba fazendo as ações com ihsan. Basta você ter esperança de que isso que estou a fazer, Allah subhanahu wa ta'ala disse, recomendou e ele vai pagar. Então acabas fazendo aquela ação como se estivesse a ver Allah para melhor te recompensar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith também de Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadith mais conhecido no Ramadã,
o profeta dizia: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quem for a jejuar o Ramadã, imanan, com crença em Allah, acreditando que isto estou a fazer porque Allah decretou assim, wa ihtisaba, e com a esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que poderá pagar-me disto, então Allah o perdoará aquilo que são suas falhas. Respeitados irmãos muçulmanos, então a segunda forma de receber o Ramadã depois de Tauba é você fazer uma intenção, mas uma intenção lógica, uma intenção sólida para agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. A terceira coisa, ou a terceira forma melhor de recebermos o Ramadã, honrados muçulmanos, نستقبل بتعليم أحكام الصيام. É preciso, honrados irmãos, recebermos o Ramadã conhecendo aquilo que são as regras de jejum. O jejum não é só alguém acordou, amanheceu e jejuou, disse eu jejuei. Não. É preciso conhecer, dentro do Ramadã existem regras. E essas regras são muitas, honrados muçulmanos. E na falha de uma regra, poderá invalidar o teu jejum. Por isso, a melhor forma de recebermos o Ramadã é conhecendo as suas regras, as regras do jejum. E essas regras é preciso procurar os ânimos, aproximar os ânimos, perguntar a eles como é que alguém deve viver no Ramadã. Os ânimos te explicarem que é preciso viver assim, 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 assim. Aproximar os macheiros, te ensinar as regras. Uma pessoa não acaba aprendendo. Aprende-se dia após dia. Não te cansa, irmão. Pois cada dia é um ensinamento. Se você quer ter sucesso no seu jejum, então procure saber as regras de jejum. Mas porque eu estou aqui, irei partilhar com vocês 4 regras. 4 regras fundamentais. Aquelas regras que achamos serem bases. A primeira delas é que o jejuador seja muslim, um muçulmano. O jejuador deve ser muçulmano, baligh, adulto, que já está a puberdade, áquil, consciente, que já sabe distinguir do errado do bom. O jejuador deve ser isso. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. قال o Imam Qurtubi, este versículo disse: فَمَنْ شَهِدَ. Quem testemunhar aqui refere-se muslim. Primeiro, deve ser muslim. Segundo, deve ser baligh, alguém que já tem puberdade, já é adulto. E depois um consciente. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Alguém que tem essas 3 coisas, então فَلْيَصُمْهُ, deve jejuar esta pessoa. Honrados irmãos, deve jejuar, por quê? Muçulmano, porque não é aceite nenhuma boa ação feita por um descrente. Basta você ser kafir, nem que faz 1000 mesquitas, Allah não aceita. A adoração é aceita, a adoração do muçulmano. A primeira condição deve ser muçulmano. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, crentes, pessoas que acreditaram, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Este chama-se muçulmano. E depois deve ser alguém consciente, que sabe distinguir, já tem consciência no lugar. E depois um adulto, uma criança deste, não está obrigado a jejuar. É claro, os ânimos dizem que devemos incentivar eles a jejuar para acostumar a conduta islâmica, o comportamento islâmico, mas não é imperativo eles jejuar. É isso que o profeta sallallahu alaihi wa alihi disse: Rufa al-qalam an thalatha. A caneta que escreve as boas ações é levantada através ou por causa de 3 coisas, ou 3 individualidades. As-saghir hatta yablugha. A criança até que ele atinja a puberdade. Enquanto menor, não tem obrigatoriedade de fazer salat. Nós devemos incentivar, porque o profeta assim nos disse. Estamos juntos? Mas não é obrigatoriedade no Sharia, porque ele, Allah subhanahu wa ta'ala, não vai lhe escrever pecados. An-naim hatta yastayqadha. A pessoa que está a dormir, Allah não tem como escrever pecado. Aliás, como que vai pecar se ele está a dormir? Vai fazer haram aqui? Vai começar a sonhar sim.
E o terceiro é que o doente, até que este recupera a sua memória. Então, essas três pessoas são essas pessoas prescritas no jejum de Ramadã. E esta é a primeira condição. A primeira regra. A segunda regra, honrados muçulmanos, يجب على الصائم, é preciso ao jejuador, حفظ لسانه, ele proteger a sua língua. O jejuador deve proteger a sua língua. وعينه وأذنه, proteger os seus olhos, proteger os seus ouvidos. Sim, você está a jejuar Ramadã, torna obrigatório, irmão, você proteger a sua língua naquilo que você fala. Não falar coisas fúteis, não falar mentira. O jejuador não pode mentir, o jejuador não pode insultar, o jejuador não pode falar nada que as pessoas não gostam. Você está de jejum, é você que responde mal. E outros até pioram, vão responder mal até ao mais velho, vão responder mal até ao pai. É preciso proteger o que você olha, o que você vive lá na rua, aquilo que você consegue ver. Isto é de haram, proteja-se, não pode olhar essas coisas de haram, vão te chamar a um lado negativo. Proteger o que você ouve. Se teu amigo está a trazer uma conversa aqui fútil, uma conversa inadequada, afasta-se dessa conversa, honrado muçulmano. É assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Também, parece que nós trouxemos só o Sahaba Abi Huraira hoje. Também chega essa diz de Abi Huraira radhiyallahu anhu. O profeta dizia o quê? Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahala falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, ou kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aquele que não deixar palavras fúteis, está de jejum, tudo de errado ele está a falar. Zomba pessoas, calumnia pessoas, mente contra pessoas, tudo de haram está com ele e ele diz que eu estou de jejum. Como? O profeta dizia, o jejum é espada que protege contra essas coisas. Se está de jejum, ainda continua a falar mal de pessoas. Está de jejum, ainda continua a mentir. Está de jejum, ainda continua a insultar. Como que Allah subhanahu wa ta'ala vai aceitar esse jejum, irmão muçulmano? O jejuador deve proteger a sua língua. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, falar bem com as pessoas. Saber honrar as pessoas, respeitar as pessoas. Porque se isso não fizeres, e continuares a falar mal, continuares a insultar as pessoas e ainda praticar a maldade, o profeta disse o quê? فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Não há por que você jejuar, não há por que você jejuar, não há razão de ter deixado da sua comida e a sua bebida. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً. Não há por que Allah subhanahu wa ta'ala você deixar de comer, deixar de beber. Como é que você vai jejuar, deixa de comer e ainda vai insultar? Não há. Esta é a segunda regra, irmão muçulmano. Quando você quer jejuar e quer ter o teu jejum em dia, afasta-te de tudo isto. A terceira, وَمَنْ نَسْيَ وَأَكَلَ أَوْ شَرْبَ, e aquele por esquecimento, comer ou beber, فَإِنَّ اللَّهَ طَعَمَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa escolheu e deu de comer. O profeta sallallahu alaihi wasallam também nos falou isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam também nos falou isso. مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرْبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. Se você esqueceu, e você esquecer mesmo, e é normal esquecer, é normal esquecer. Como é que você não vai esquecer? Se logo que termina Ramadã e terminou o jejum para ti, não jejua nunca mais. E só vai recordar de jejuar quando chega o que, Ramadã? É normal. Chegar o primeiro dia de Ramadã, porque você ficou aqui 11 meses a comer, logo chegou 2 dias a comer. É normal, primeiro dia. Mas se for que você jejuava segunda, quinta, cada mês jejuava, dificilmente vai esquecer. Dificilmente vai esquecer. Mas se você só terminou Ramadã e também fechou as portas,
é normal esquecer. Então, se esqueceres, e for esquecimento mesmo, o profeta nos garante de que você não sabe porque que Allah fez ele esquecer e lhe deu de beber água. Às tantas, por falta deste água, este líquido, poderia parar de movimentar teu coração. Allah viu de que ainda não chegou o tempo. Dá água a beber. Bebe água, o coração volta ao lugar e jejuei, continua com teu jejum. Allah sabe, tudo que Allah subhanahu wa ta'ala faz tem uma causa. E nós não somos permitidos em questionar as causas de Allah subhanahu wa ta'ala. Simplesmente devemos acreditar essas causas. Respeitados irmãos muçulmanos, ويسن على الصائم تعجيل الفطرة وتأخير السحور. E faz parte de sunnah, como quarta regra, faz parte de sunnah para o jejuador quebrar logo que chega a hora. Sabem, outro dia eu estava indo para casa com o irmão no carro, começou a me contar uma história, disse, epá, numa mesquita xixa aí, demora-se de fazer a zana luz. Eu perguntava, você quebra a zana, quebra chegar a hora? O jejum é preciso quebrar a chegada de hora. É claro que o muazzin deve nos recordar que já entrou Maghrib, mas não se quebra o muazzin, quebra-se a chegada de hora. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que é sunna isto. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. O profeta dizia assim, as pessoas não deixam de ter o bom, de ganharem sempre benefícios diante de Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto forem primeiros a quebrarem. Chegou a hora, quebrou. É assim que o profeta nos ensinou. E não dizer que eu sou forte, se o muazzin atrasar mais 10 minutos, vou lhe aguentar, vou quebrar com ele. Yahé, ouviu aonde? A sunna do profeta é você quebrar logo que chegar a hora. E ainda o profeta na mesma linhagem dizia, tasahuru fa inna fi suhur baraka. Deve tomar o suhur. Aqui no suhur nem podemos falar, porque alhamdulillah, Pemba come suhur mesmo, né? Pemba come suhur. Até outros comem suhur quando está a fazer a zana de fajr. Pemba suhur, mashallah, come. Então continua a comer, mas comer de uma forma boa, de uma forma assim como estabelecida no Sharia. Tasahuru fa inna fi suhur baraka. Como suhur, daku, né? Chama-se daku, né? Como daku, porque dentro deste daku existe lá baraka. Mas atenção, este suhur, esta hora aqui, é uma hora primordial. É uma hora que diferencia um verdadeiro muhsin e um muçulmano normal. Allah subhanahu wa ta'ala diz, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون. Esse é um muhsin. Pessoas que sabem de que, eu jejuo, amanhã vou jejuar, devo comer suhur. Então, antes de comer o suhur, acorda, faz istighfar. Acompanha o teu suhur com istighfar. Quando estamos a falar de istighfar, pode ser que amo layl, mano. Você já sabe que faltam 40 minutos antes de fajr. Então, acorda aquele tempo, faz 2 rakãs, como o teu suhur, continua no khair. Tasahuru fa inna fi suhur baraka. Esta é a quarta regra. E eu dizia que as regras são muitas. O bom é que devemos procurar os alimos para nos ensinar essas regras. Porque nós trouxemos aqui o tema como recebermos Ramadã. A quarta forma correta que eu quero correr lá de como receber o Ramadã é esta. E é a mais importante aos rasos muçulmanos, pois embora todas são importantes. Nastaqbal bita'alim ummahati ta'ati. Devemos receber o Ramadã conhecendo aquilo que nós chamamos, ou que os árabes chamam, mãe da obediência. O Ramadã, este mês de Ramadã, está cheio de coisas obedientes, coisas que a gente deve aproveitar. E dentre essas coisas, são muitas, existem as 4 mais importantes, irmão, não pode perder.
porque essas 4 são mais importantes. Para além daquelas 3 adorações principais que Allah subhanahu wa ta'ala ijtama fi awal aya. Para além das 3 importantes que Allah juntou no único versículo. Allah subhanahu wa ta'ala primeiro junta 3 adorações importantes num único versículo. Sabem vocês? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah jitama al-iman was-siyam wat-taqwa. Allah juntou aqui o jejum, juntou o taqwa e juntou o imani. E é muito bom olhar muito bem, os irmãos, há de ver que o siyam, o jejum, está no meio de adorações chaves, no meio de taqwa wal-iman. Quer dizer, se você quer chegar até ser taqui, é preciso jejuar. Mas se você, antes de jejuar, é preciso ser mu'min. Vamos deixar isso atrás. Vamos levar aquilo que é mutahat. A primeira coisa que a gente deve saber, os irmãos, deve aprender antes de chegar no Ramadã, é al-birru wa taqwa. Dentro do Ramadã, nós todos devemos ser pessoas fazedoras de boas coisas. Cada um deve lutar para fazer o bem para o outro. Cada um deve lutar para fazer o bem, para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. E este bem pode ser feito em conjunto ou singularmente. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَتَعَاوَنُوا عَلَى... Como que vem o versículo? وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Vocês devem cooperarem na prática de bondade e no taqwa. Cooperar na prática de bondade é o rádio, irmão, o quê? Estamos chegando em Ramadã, estamos na nossa mesquita. Irmão, sabe o quê? Este Ramadã, eu quero ajudar aquela mesquita. Vamos lá criar 3 grupos aqui. Você, nós aqui, vamos lhes garantir na mesquita, pelo menos água no Maghrib não pode faltar. Estamos a cooperar. Estamos a trazer aqui o birro. Irmão, ali na mesquita tem dificuldade de tâmara. Pelo menos, não temos muito. Vamos lá comprar 3 caixas para a mesquita, pelo menos naquele tempo de início de tomarem tâmara. Irmão, tâmara, não chegamos aí. Vamos lá cooperar aqui 5 irmãos, comprarem 5 sacos de trigo, deixarmos a mesquita, faz bolo para a mesquita. Irmão, não, aquela mesquita ali, mashallah, está cheio de diamante que pode ajudar. Vamos lá olhar ali, na Nhimba ali está cheio de refugiados ali. Vamos lá levar ali, padrinhar uma família para darmos de quebrar. Irmão, não, mas existe um órfão naquela casa, sabe? O pai faleceu, para aquelas crianças, aquela família está passando. Vamos lá ali, criem isto. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ. Vocês devem cooperar na prática de bondade, chamem-se, apoiem-se nisto. Apoiem-se nisso, honrados irmãos. Ajudar, fazer o máximo para ajudar os muçulmanos neste Ramadã. Wallahi, já falamos aqui, não pode alimentar-se com haram. Muitos jovens estão aí com boladas erradas. Se nós estamos a pedir para eles deixar o haram, bolado errado, então vai passar necessidade esse jovem. Se vai passar necessidade, irá precisar do nosso amparo, do nosso carinho, do pouco que nós temos de amparar a esse jovem. Sem esquecer, honrados irmãos, que o profeta sallallahu alaihi wa alihi dizia: Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdi fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala ajuda uma pessoa quando esta pessoa ajuda o seu amigo. Você não tem espírito de ajudar as pessoas, não tem espírito de honrar as pessoas, não tem espírito de conviver com as pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala também irá olhar você. Se quer que Allah olhe assim, então é preciso você também olhar as pessoas. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdi fi auni akhi. Numa outra narração, o profeta dizia: La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ninguém
Ninguém vai ser verdadeiramente crente até que esta pessoa goste para o amigo aquilo que ele mesmo gosta. Aquilo que você deseja ser, que seja o mesmo para o teu amigo. Então o Ramadã nos chama para isto. Nos chama para fazermos o bir, para fazermos o bem para a sociedade, honrados muçulmanos. E tenham certeza, irmãos muçulmanos, o melhor sadaqa, melhor caridade, é aquela caridade feita no Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wa alihi também dizia: afdalu sadaqa, sadaqat fi Ramadã. Melhor caridade é aquela caridade tirada no Ramadã. Mas tirar isto lillahi, tirar isto simplesmente para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Alimentar as pessoas. Acho que você gosta, acho que não gosta, basta ser muçulmano. Pobres, escravos, presos, como Allah diz. O objetivo, innama nutu'imukum liwajhillah. Nós simplesmente estamos a querer o que? Satisfação de Allah. La nuridu minkum jaza. Não queremos de vós obrigado, wala shukura, nem retribuição. Pemba, há de conseguir. Se você não dizer isso, obrigado, é só esperar anoitecer, há de encontrar no Facebook. Eu é que dei aquela mesquita Tamaras. Se você não dizer obrigado, espera anoitecer, há de ver publicações. Já, agora bate TikTok, né? Eu é que dei arroz naquela mesquita. Yahe, deste para quê? Deste para quê? E nesta fase de dar e de comer honrados muçulmanos, eu queria chamar-vos muita atenção. Muita atenção ao tirarmos ou ao consumirmos no Ramadã. Algo acontece no Ramadã muito vergonhoso no meio dos muçulmanos. Nossas senhoras, nossas irmãs, nossas esposas tornam, entre aspas, pessoas que esquecem Allah por nossa causa. Ora, vejamos, viajem comigo a dever. A senhora acorda de manhã, fez fajr. Logo depois de fajr são atividades domésticas. Varrer, lavar, já são 10 da começar. Não tem descanso aí? Não tem tempo de fazer dhikr no Ramadã? Está a preparar o quê? Iftar. Ora, iftar daquilo, iftar daquilo, iftar daquilo, iftar daquilo. 20 iftar numa família. Já anoiteceu, está cansado. Não consegue nem ir fazer tarawih mais. Passou a vida a cozinhar. O que está a fazer? O Ramadã não tinha sido para ser cozinhado. Uma casa que tomava 3 refeições por dia, no Ramadã toma 6. Toma 8. Tem que fitar daquilo. E nem arroz já não quer. Nem o shima não querem. E a nossa irmã, vida dela 30 dias, passará a calar, porque não sente o ânimo de jejum. E a cozinhar? A cozinhar. Nos tornamos ela de empregada. Está errado isto, irmãos muçulmanos. O Ramadã não é para esbanjamento. O Ramadã não é para esbanjarmos a comida. O Ramadã é para fazermos o bir. Allah subhanahu wa ta'ala claramente disse no Alcorão: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Comam, precisam de comer porque estavam de jejum. Bebam, precisam de beber, estavam de jejum. Mas não esbanjem. Irmão, você comia matabicho, almoço, jantar era suficiente. No Ramadã tens itá, chama-se itá, né? Feijão, né? Tens mandioca, tens bolo, tens o que mais aquilo ali? Massa, banana
E antes de ir lá em casa, na mesquita comeu bolo, tâmara, papa. Mas como? Yahi, como? Estás a esbanjar a comida. Existe muita gente que está lá fora à procura desta comida. Você está a levar 7 refeições numa única mesa. E o mais triste, essas 7 refeições que estão nesta mesa, a casa ao lado não teve iftar. Você está a comer sozinho. Você está a comer sozinho aqui. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Se estamos a falar de esbanjamento de comida, honrado irmão, não só na sua casa, mesmo ao tirar. Uma das características dos servos de Allah prometidos ao paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ao tirarem, eles não esbanjam, não exageram. E também não tiram pouco, não tiram mesquinho. Moderam. Fazem tudo moderadamente. Irmão, acha que não vai amanhecer? Acha você que não irá amanhecer para gastar essa comida toda? Israf, esbanjamento, tem consequências graves, mas muito graves no dia do Qiyamah. Levem este versículo que eu vos dizer para casa. Esbanjar comida tem consequências terríveis no dia do Qiyamah, porque Allah foi direito no versículo dele. Innal mufsirina ulaika hum ashabun nar. De salati de azan. De azan para sentar. Vamos fazer azan para rezar. Estamos aqui no Jamaat. Allah subhanahu wa ta'ala diz: as pessoas que esbanjam comida, que estragam, ulaika hum ashabun nar. Diretamente Allah não popou. Os esbanjadores, pessoas que fazem isso, que estragam isso, ulaika hum ashabun nar, são moradores de onde? Consequências graves. Irmão, como é que você está a fazer? E fim do cabo, leva tudo aquilo em toxica, vem na mesquita, já não consegue fazer o solat. É barulho dali, porque nem o Alcorão anima, deve sentar, ora está a sair fora, ora não sei porque deve entrar na retrete. Sim, como que não vai entrar? Toma muita papa, água, sumo, refresco. Como é que o organismo não vai pedir retrete? Ora deve sair para ali, porque você esbanjou. O Ramadã não veio para isso, irmãos muçulmanos. Esbanjar comida leva as pessoas, ulaika hum ashabun nar. É Allah que diz isto. Innal mufsirina ulaika hum ashabun nar. Hum ashabun nar. Eles são quem? Moradores do inferno. Claramente. Como não bastasse, o profeta sallallahu alaihi wasallam também chega no hadith, diz-nos claro a respeito disto. Inna akthara an-nasa shib'an aktharuhum ju'an yawm al-qiyamah. Veja como o profeta disse. A maioria das pessoas que comem aqui ficarem sacios exageradamente, esbanjando a comida, fi dunya, né? Aqui no mundo, aktharuhum ju'an yawm al-qiyamah. Vão passar consequências fortes de fome no dia do Qiyamah. Allah vai lhes dar muita fome. Qual é essa fome? O inferno. Não esbanja a comida, mas sim procura esta comida alimentar aquelas pessoas que necessitam neste Ramadã. Esta é a forma melhor de entrar no Ramadã. Irmão, já chegou na hora, né? Faltando 2 minutos para o Salat Midi, ou 3, né? Sim. E vou terminar aqui, irmãos muçulmanos. A outra adoração no Ramadã, que a gente tinha que lutar mesmo para ter honrados irmãos, a subra. Tudo que estamos a falar requer paciência. Falamos aqui de deixar de insultar, de calúnia,
de mentira, de roubo, de tudo isto tudo requer paciência. Então devemos pacientar neste Ramadã contra nós mesmos, contra as nossas atitudes, contra a nossa conduta. Para que os que trabalham no serviço passam mal no jejum. Eu conheço. Vivemos isso. Encontra colegas a zombarem. Outros até querem comer aqui ao seu lado. Se nós castigar o quê? Vamos lá comer, pá. Passam isso tudo. Passa-se isso, irmãos. Nas escolas, idem. Então, isso tudo requer paciência. E vocês sabem melhor. Se vocês pacientarem, o resultado é o paraíso. Tenha certeza. E para vos dar uma boa notícia, todas essas pessoas que andam a zombar têm um objetivo. O objetivo deles é você também deixar de jejuar. Mas se você estiver com Allah, esteja com Allah com paciência, porque Allah diz: Inna Allah ma'a sabirin. Allah está com os pacientes. Se você estiver com Allah, esse objetivo deles não irá te alcançar. Ele é Allah que disse: Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a. Se vocês pacientarem e temerem Allah, os objetivos deles não irão vos alcançar. Se o objetivo é de fazer você quebrar, se pacientar, não vai te alcançar. E eu não quero alongar essa matéria de paciência a vocês. Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro no Alcorão: وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ. A recompensa deles por causa de paciência é o quê? Existe outra coisa aqui? Se é paciência, a recompensa é paraíso, irmão. Vamos deixar. A outra adoração importante dentro do Ramadã nos rádios muçulmanos, estamos a resumir porque o tempo já foi. A doa. Irmão, nós não temos outra arma. Nossa arma é Allah. Tudo aquilo que te apoquenta, que te deixa triste, que te deixa furioso, que não consegues alcançar, que sonhas em ter, a arma é quem? Allah subhanahu wa ta'ala, irmão. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي. Irmão, quer estudar? Pede a Allah neste Ramadã, não falha. Allah, não sei eu quero, não sei o que. Pede a Allah neste Ramadã e não falha. Mas só será aceito isto depois de deixar aquilo que falamos atrás. Se deixar tudo aquilo e fazer o dua, Allah subhanahu wa ta'ala aceita logo de imediato. لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. O profeta dizia: 3 tipos de pessoas, o jejum deles não é rejeitado. Aliás, o dua deles não é rejeitado. O jejuador, até o tempo de quebrar, é aceito. Pede lá, mas condição é aquele mesmo. Não pode pedir enquanto você comeu de haram. Pedir enquanto bebeu de haram. Allah não irá aceitar. Mas se você deixar tudo e fazer tauba como falamos no início, e fazer o seu dua, Allah subhanahu wa ta'ala irá aceitar. Então faça. E para terminar, e porque não se pode falar de Ramadã nenhum sem esta adoração, raros irmãos. Não se pode falar de Ramadã sem esta adoração que eu quero vos dizer aqui, que eu considero a melhor de todas. Qira'atil Qur'an. A recitação do Alcorão. O Ramadã é o mês em que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu e fez revelar o seu sagrado Alcorão. Irmão, quer receber o Ramadã, ainda te falta tempo. Faz plano em casa de que este Ramadã eu pelo menos deve decorar 3 juzos. E não fazer plano de comprar não sei 100 sacos de mandioca seca para ter iftar não sei do que. Faça planeamento. Neste Ramadã, pelo menos devo recitar todo o Alcorão. É possível.
Nós temos muitas histórias, muitos alunos que liam o Ramadã, o Alcorão 7 vezes, 8. Aliás, ano passado, quem se recorda? Vimos nas redes sociais que o Sheikh Mirindini terminou 3 vezes o Alcorão no Nisf Ramadã, no metade de Ramadã. Ele leu todo o Alcorão 3 vezes em 15. Por que ele leu e nós não podemos ler? Tudo é planeamento. No Fajr vou ler até aqui, Dhuhr vou ler até aqui. Irmão, o Alcorão foi revelado no Ramadã e é para ser lido no Ramadã. E o bom do Alcorão é aquilo que eu costumo dizer. Se você ler, Allah te recompensa. Se escutar, Allah te recompensa. Está imaginar, né? Se aprender, pior. Então aproveita este Ramadã. Mas a melhor coisa de tudo é a sua própria leitura. Man qara harfan min kitabillah falahu hasana. Wa hasanatun bi'ashri amthal. O profeta dizia assim, uma disse que todos vocês conhecem. Quem ler uma letra no Alcorão, Allah paga 10. Todos vocês sabem disto. Respeitados irmãos muçulmanos, essas 4 coisas que eu mencionei são as formas boas de receber o Ramadã. Fazer tauba antes de entrar no Ramadã. Fazer boa intenção antes de entrar no Ramadã. Aprender regras de jejum. E finalmente aprender as grandes adorações que o Ramadã nos traz. Aqui eu queria terminar, caso me permitissem. E queria pedir minhas sinceras desculpas de tudo aquilo que não foi bem percebido ou aquilo que eu falei e as pessoas não gostaram. E aquilo que falei as pessoas gostaram, o tawfiq é de Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum.